5h06, a Jovem Pan continua acompanhando os desdobramentos da greve dos caminhoneiros que chega nesta segunda-feira ao 8º dia. A paralisação vai provocando transtornos em todo o país, de norte a sul. Os reflexos são sentidos pela população. E você está convidado a participar com a gente dessa transmissão especial. Grave seu vídeo, mande no WhatsApp. Seja você também um ouvinte colaborativo da Jovem Pan. O nosso número, passando para você mais uma vez, é o 11 931 17 0620. 931 17 0620. Estamos no ar em AM pela rede Jovem Pan News para todo o país e também na internet. Você assiste a nossa transmissão com imagens no streaming do nosso site no YouTube, Jovem Pan News. Se inscreva no nosso canal, sempre participe das nossas transmissões, receba notificações quando a Jovem Pan estiver no ar, quando os nossos programas começarem. Você vai ficar muito bem informado aqui com a gente na Jovem Pan. A gente agradece muito a audiência, muita gente vai se ligando nessa nossa transmissão, uma audiência muito expressiva, e fica o nosso agradecimento a todos vocês que estão conosco ao longo dessa tarde de segunda-feira. E a gente fala mais uma vez dos reflexos na área da saúde, sobre dessa crise na área da saúde. Está conosco aqui na programação da Jovem Pan o doutor Ari Ribeiro, ele que é vice-presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados, para falar sobre a situação justamente na rede particular de saúde. Doutor Ari, obrigado pela participação, uma boa tarde, prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Vitor, muito boa tarde a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer e muito obrigado pela oportunidade de prestar eventualmente alguns esclarecimentos para vocês sobre essa situação realmente muito difícil pela qual nós estamos passando. A gente é que agradece a oportunidade de ouvir o senhor. E agora, doutor, na rede particular, esses impactos já são sentidos nos hospitais? Quais são os problemas? Faltam insumos, faltam medicamentos, enfim. O que é que o senhor pode relatar para a gente? Vitor, vamos falar um pouco de um panorama, obviamente, nacional, né? A ANAP é uma Associação Nacional de Hospitais Privados e nós estamos em contato permanente, né, com todas as regiões do Brasil onde a ANAP tem associados. São praticamente todos os estados da federação. O impacto existe, ele existe em todas as regiões, em todos os associados, em graus diferentes. Existem associados que já tomaram a decisão de postergar procedimentos eletivos. Existem associados que já estão considerando até a possibilidade de restringir atendimentos do sistema de urgência e emergência, e isso, digamos assim, é muito difícil traçar um quadro que seja geral para todos. Os impactos existem em todas as regiões, em todos os associados, em graus diferentes, e a razão é exatamente isso que você acabou de dizer. Falta a logística adequada para a chegada dos insumos à ponta. Esses hospitais que estão mais impactados são aqueles que estão com mais problemas para receber os insumos, ou seja, materiais, medicamentos, alimentação, e até há impacto em coleta de lixo. Então, é uma situação, Vitor, em que o hospital é uma estrutura muito complexa, é uma estrutura onde, digamos assim, é preciso um encadeamento muito adequado de ações para que ele funcione integralmente. E se existe, digamos assim, quebra desses elos desse funcionamento, você tem impacto no resultado final. Agora, doutor, e para o paciente, qual o tempo de normalização dessa situação, caso a paralisação termine? Em quanto tempo os hospitais conseguem retomar a rotina que havia antes da greve? Vitor, em primeiro lugar, vamos falar como é que os hospitais estão fazendo assim, no dia a dia, né? Claro. Geralmente os hospitais estão formando seus chamados comitês de crise e avaliam diariamente, às vezes até mais do que uma vez por dia, o impacto para os próximos, digamos, 2 ou 3 dias e vão fazendo seus planejamentos nesse sentido. Uma vez normalizada a situação, digamos assim, de fornecimento, também esse retorno ao normal vai depender do grau de impacto que aquele hospital está tendo nesse momento. Mas eu diria que você tem que, no mínimo, uma semana para ter uma situação normal, de uma maneira geral. Agora, doutor, e para que essa
esse quadro se reverta, né? É preciso que, além da paralisação, termine, né? Não haja o sobrepreço, né? Esse é um assunto que a gente estava abordando agora há pouco, né? O consumidor já tem enfrentado em vários locais, né, um aumento de preços por causa da greve dos caminhoneiros. E no setor da saúde, isso é muito preocupante, né? Caso as empresas aumentem o valor dos insumos, né? Os fornecedores que trabalham nessa área, caso eles aumentem os preços. Esse é um risco que existe de fato, doutor? Na prática, não, Vitor. Uma vez que eu diria que mais de 90% dos preços dos hospitais estão ligados a tabelas pré-acordadas com operadoras de plano de saúde, esses valores que, na verdade, os hospitais recebem das operadoras, eles não vão ser impactados por isso, porque já são valores pré-acordados. Mesmo que este seja um problema, e isso realmente já está ocorrendo, os hospitais estão tendo um aumento do seu custo por conta de compras emergenciais ou substituição de certo tipo de material, medicamento que é necessário numa hora de crise. Esses custos, eles não são imediatamente repassados para o consumidor, porque eles estão, na verdade, tendo que ser absorvidos pelos próprios hospitais, porque nas suas, digamos assim, transações com quem paga, que são as operadoras de plano de saúde, na sua maioria, esses preços já estão pré-acordados. Marcelo Matos. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. A gente sempre fica imaginando, né, que a situação, evidentemente, dos hospitais privados é muito melhor do que a situação dos hospitais públicos, mas, claro, pelo relato do senhor, hoje ninguém mais trabalha com estoque, né? É just in time, ou seja, vai usando e vai utilizando e vai repondo. Seria isso? Exatamente, Marcelo. É mais ou menos isso. Veja bem, ao longo dos anos, os hospitais tiveram, isso é até positivo, que desenvolver muito, digamos assim, a ciência da eficiência operacional. No mundo de hoje, o custo de capital mais elevado, você tem que realmente ter atenção ao capital imobilizado e trabalhar com os estoques de segurança. E esses estoques de segurança, eles são colocados no nível adequado para a segurança, e numa situação atípica de crise como essa, esses parâmetros, digamos assim, que são normais, eles não são suficientes. Eu não diria que os hospitais não estavam adequadamente preparados ou que estavam com uma gestão inadequada dos seus estoques. Não, estavam fazendo uma boa prática de gestão atual, trabalhando com estoques adequados de segurança, só que nós estamos vivendo uma situação absolutamente atípica, absolutamente, digamos assim, inesperada. Sem dúvida. Agora, esse medicamento, ele de fato, será que ele ficou lá na fábrica, no distribuidor? Há o receio também de que possa haver a perda de insumos, medicamentos, remédios que ficaram aí pelas estradas? Marcelo, nós temos as informações, as duas coisas. Nós temos as informações de que existem medicamentos ou materiais que estão retidos em pontos onde os caminhões estão, assim como aqueles que têm dificuldade de sair dos pontos de origem. Existem as duas situações. E existem... o que também está sendo feito, e é preciso também que se coloque isso, porque existe também um pouco de bom senso. Uma coisa que nós estamos procurando fazer, e estamos tendo apoio para isso, até com liberação lá dos próprios caminhoneiros e grevistas, é quando se identifica que tem um caminhão que tem um insumo hospitalar que é absolutamente necessário e isso fica comprovado, existe a possibilidade, e tem existido liberação para que esse insumo chegue aos hospitais. Só que você imagina isso no Brasil todo e a dificuldade que tem de identificar que aquela específica carga deve ir para um determinado hospital para que haja uma ação específica para que aquele caminhão seja liberado para ir ao hospital. Mas existem sim insumos que estão, medicamentos ou materiais que estão retidos nesses locais onde os caminhões estão parados e também dificuldade de pegar nas fábricas. E existe uma outra questão também relevante a ser considerada, que é a questão da falta de combustível, que impacta a mobilidade de quem trabalha nas instituições de saúde, não só através do transporte público, como também aquelas categorias que usam muito meios próprios,
principalmente médicos e enfermeiros, que estão tendo dificuldade de chegar aos hospitais por conta da falta de combustível. Muito bem, ouvimos aqui na Jovem Pan o doutor Ari Ribeiro, ele que é presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados, falando com a gente sobre a situação da rede particular de saúde durante a greve dos caminhoneiros. Obrigado mais uma vez, doutor, pela participação, pela gentileza com os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Marcelo. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes da Jovem Pan.